E você pode, deixa eu ver se está bem quadrado. Eu posso virar um pouquinho, dobrar um pouquinho mais. Tá para continuar. Ah, mas você já conseguiu explicar. É só para abrir o episódio 30. Tá bom? Então, toda técnica. Essa mídia vai ter que desligar. Olha, se você quer ter um para você. Ah, tá bom. Estamos aqui. Posso? Quanto tempo? 40 minutos. Sim. Boa noite. Mais uma vez agradecendo a oportunidade que esta casa me dá e nos dá a todos de estudarmos o Evangelho de Jesus, seja à luz das obras básicas de Kardec, seja de todas as mensagens que nos vêm através da mediunidade de Chico, de Divaldo, de Aloísio, Paulo Teixeira, tantos que nos trazem a cada momento ensinamentos, orientações para a nossa existência, para a nossa vivência, para a nossa travessia aqui na Terra. E todos nós sabemos, o Espiritismo nos traz, a doutrina espírita nos orienta sempre acerca de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E isso, eu creio, ser sempre necessário reavivarmos na nossa mente dia após dia. Somos espíritos criados por Deus, simples e sem conhecimento. E a cada um de nós foram dadas missões, tarefas, após a nossa criação, observada e respeitada a nossa capacidade daquele momento, para que nesta caminhada nós pudéssemos, por nós mesmos, evoluirmos. Isso é importante dizer porque o que eu acabei de falar vem na pergunta 115 do Livro dos Espíritos. E na sequência, nós temos a enciclopédia, o passo a passo para a nossa evolução. A pergunta 132 diz que estamos encarnados para a nossa evolução. Aprendemos também nas perguntas 166, 167 e seguintes que a reencarnação, ou seja, novas oportunidades de estarmos num corpo físico, se dão em virtude da nossa necessidade de progresso contínuo, ou seja, encarnamos para evoluir. E como todos nós já aprendemos, numa só encarnação, nós não conseguimos sair da simplicidade, do primitivismo até a pureza, nos são dadas por Deus tantas oportunidades quantas necessárias para a nossa evolução. E isso, a que chamamos de vida aqui na Terra, quando na realidade seria uma existência ou várias existências, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, os espíritos respondem e na organização de Kardec nós aprendemos, lá na pergunta 170, 172, que nós encarnaremos, reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias para não termos mais vícios morais. Quando conseguirmos extirpar de nosso íntimo todas as mazelas, todos os defeitos morais, não precisaremos mais reencarnar. E a última pergunta, 172, então, quando não precisarmos mais reencarnar,
o que seremos? Simples, espíritos puros. Espíritos puros como Jesus, que veio à Terra há cerca de 2000 anos para nos ensinar como transitar, como caminhar por estas oportunidades reencarnatórias até eliminarmos todos os nossos vícios. E lá na pergunta 116 até a 118, 119, nós temos numa aglutinação que aqui faço, dizendo que nós evoluímos pelos nossos próprios méritos. Evoluindo, nós vamos eliminando de nós os vícios morais e adquirindo virtudes, valores morais. Importante que lá também diz que nós jamais retrogradamos, ou seja, enquanto espíritos, adquiridas as virtudes morais, elas se incorporam ao nosso patrimônio espiritual moral. Se eu consigo um nível tal de benevolência, de honestidade, de seriedade, de respeito, isso jamais me será tirado em todas as existências subsequentes. Por isso, tudo que nós conquistamos com a prática do bem passa a fazer parte do nosso patrimônio. E esse patrimônio é exatamente o galgar máximo da nossa evolução, porque a cada momento que eu adquiro uma virtude, eu elimino de mim um desvalor, um demérito. Se eu adquiro mais um degrau na honestidade, ele é meu. E eu tiro um desvalor da desonestidade. Elimino um degrau da minha desonestidade. Então, tudo que fizermos na prática do bem passa a compor conosco esse patrimônio moral. Isso tem a ver com a leitura de hoje, que agora vou fazer, porque ali nos mostra que a autoridade para se recriminar um ato de outrem está na aquisição da legitimidade em função do meu patrimônio moral. Somente quem tem a autoridade moral pode criticar. E isso nunca vai acontecer, porque quem tem esse patrimônio moral não critica. Jesus, que tinha um patrimônio moral, uma autoridade moral para tudo, ele não recriminava ninguém. Mostra para nós o Evangelho, lá no capítulo 10, que diante do chamamento a Jesus para que decidisse sobre a mulher adúltera, ele deixou para nós a célebre lembrança do aquele que não tiver pecado, que não tiver erro, que atire a primeira pedra. Ao ser perguntado pela mulher adúltera, mas você não me condena? Ele disse, eu não te condeno. Onde estão os que te condenam? Vá e não peques mais, não erres mais. E vale dizer a lembrança disso que ele falou para ela, ele ajoelhado, e ela em pé, porque ele se pôs abaixo, numa questão apenas de demonstração, porque ele poderia estar apontando o dedo para baixo. Você pecou, ao passo que ele abaixou e disse, vá e não erres mais. E a leitura de hoje, que vem do livro de Divaldo com Joana de Ângeles, Episódios Diários, é a leitura 30, que eu vou fazê-la aqui porque eu acho importante nós rememorarmos esta fala e, assim como um belo banquete material da gastronomia, em que degustamos cada garfada, cada colherada de comida, eu sugiro que também degustemos, como um banquete espiritual de mais alta envergadura, estas palavras de Joana de Ângeles, transcritas para nós no livro por Divaldo, que é o médico. Capítulo 30.
de episódios diários. Calúnia. É inevitável ser vítima da calúnia, que faz parte do orçamento moral de muitas pessoas, a fim de ser apresentada no mercado da leviandade humana. Muitos se comprazem em urdi-la e desferi-la, por inveja, ciúme ou simplesmente por doença moral. Outros se encarregam de divulgá-la, alegrando-se em fazê-lo, porque também atormentados. Não sintonizes com aqueles que vivem nesta faixa. Igualmente, não te permitas atingir pelas farpas caluniosas que te arrojam. Vive de tal forma que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas. Cada dia é lição que se transforma em vida ao longo do teu caminho eterno. Diariamente surgem episódios de calúnia intentando alcançar alguém. Assim, perdoa o caluniador. Ele não fugirá de si mesmo. E ele termina trazendo uma fala que nós já conhecemos, às vezes com outras palavras, mas dentro da mesma ideia, do mesmo contexto. Contam que uma caluniadora buscou o seu confessor e narrou arrependida a sua insensatez. Pedindo absolvição para o triste delito que cometera, perguntou ao ouvinte, atento, qual era a sua penitência. E o ouvinte, o sacerdote, reflexionou e pediu-lhe que fosse ao lar e trouxesse uma almofada de plumas. Subisse à torre da igreja e dali as espalhasse ao vento com o máximo cuidado. E após viesse receber com ele a competente liberação. Então, logo terminou de fazê-lo, a confessa retornou e perguntou, e agora? O sacerdote, olhando-a, disse, volta lá, recolhe todas as plumas e refaze a almofada. A calúnia são plumas ao vento, que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. Eu acho que isso tem que ser lido toda manhã em casa, porque ela, ainda que tratando de calúnia, ela trata da nossa vivência diária, da maledicência, dos julgamentos, dos pré-julgamentos, das condições inequivocamente prejudiciais à nossa evolução. É comum, e aí eu sempre brinco falando isso, quando alguém quer fazer uma fofoca, ela parece que já se sentindo culpada, fala assim, eu nem te conto, senta aí. O eu nem te conto, assim, já vem bomba, já vou falar da vida dos outros. E ainda, às vezes, para se diminuir a sua culpa, ele fala assim, eu nem tenho certeza, eu estou vendendo peixe igual eu comprei, mas vou te contar. Primeiro começou, eu nem te conto, mas o nem te conto, fala assim, senta aqui, já vem bomba. E aí, para assim, opa, não fui eu que inventei isso não, viu? Nem sei se é verdade. Mas eu estou vendendo igual eu comprei. E aí fala da vida dos outros. E como quem conta um conto sempre aumenta um ponto, a calúnia vai ficando maior aí. É a nossa vida. Eu não estou falando aqui daquela que a história conta. Não estou falando da calúnia que os outros contam. Eu estou falando da minha calúnia diária. Não sob essa forma, às vezes, de calúnia. Mas, quando a gente fala aqui de calúnia, nós estamos falando de um dos 3 elementos dos crimes contra a honra do Código Penal, do artigo 140, que lá nós temos calúnia, difamação e injúria. E eu não vou entrar nesse aspecto, porque a jurisprudência, a doutrina, eles trabalham tanto isso, mas a calúnia e a difamação se referem a um fato concreto. Ele roubou alguma coisa de um ato realizado. Já a injúria é apenas de algo pejorativo, algo que põe a honra da pessoa em xeque.
E aí, às vezes, alguém chega e fala assim: ele é um ladrão, ele é um mau elemento. Não fala que ele fez alguma coisa concreta. Mas aqui esse tema vem como calúnia, como também no Evangelho nós ouvimos falar de injúria, mas serve para qualquer uma dessas três figuras, para calúnia, para injúria ou para difamação, o que aqui se fala. Num contexto, é a nossa vida. Num contexto limitado a cada um de nós, é a nossa vida. E eu volto à leitura, e agora de forma pormenorizada, para mostrar. É inevitável ser vítima da calúnia. Porque há calúnia a se falar da vida dos outros constantemente. Essa calúnia, ela faz parte do orçamento moral, ou seja, da capacidade da vivência, do exercício diário de cada um de nós. E quando eu falo isso, eu não estou falando de ninguém específico, mas talvez eu esteja falando de mim. Eu esteja falando do Espírito encarnado, que somos cada um de nós individualmente, cada um com a sua bagagem moral, com o histórico que traz de outras existências desde a criação até o dia de hoje. Mas cada um de nós tem ainda as suas falhas morais. Eu olhando essa plateia, eu diria, eu estou enganado. Esses olhares tão cândidos de pessoas que frequentam a doutrina espírita, alguns como eu, que já passamos dos 30 anos de existência carnal aqui na Terra, com esse olhar, esse sorriso tão belo que eu vejo, não tem defeito. Não tem. Já devia estar aqui como Jesus, que só veio para ensinar. Não pode. Mas o que nós sentimos e pensamos e não falamos é o que realmente ainda nos martiriza. As nossas atitudes, às vezes, exteriores, elas não mostram quem somos. É importante nós vermos isso. Eu relembro, como falei outro dia, a fera que ainda existe em nós. Tem a fera da violência, a fera da maledicência, a fera da calúnia, a fera de diversos defeitos que ainda temos. E se estamos aqui, espíritos medianos que ainda somos, espíritos perfectíveis, imperfeitos ainda, mas que perfeição ainda chegará para nós, a perfeição relativa a que Jesus nos trouxe, todos nós que aqui estamos, ou estamos numa missão divina como Jesus, ou estamos pela nossa necessidade de evolução. Então, há uma necessidade muito grande de nós, cada um, analisar os seus atos, no seu íntimo, sem ter que falar para ninguém, mas que sejamos honestos conosco, de reconhecermos as falhas que ainda temos. Eu me lembro que quando eu era criança pequena lá em Barbacena, literalmente, eu olhava e via alguém que com 18, 19, 20 já tinha se formado e estava andando num carro velho. Eu falo, possível, já formou, tem que estar com um carro novo, né? A gente acha sempre tal. E aí eu me vejo, quando eu olho para os espíritas, e eu estou há 19 anos quase, 18 anos e meio no espiritismo, quando eu entrava, eu olhava para todo mundo e falava assim, pessoas perfeitas, porque eu fui para lá com uma ideia de que quem era espírita era perfeito. Hoje eu sei que quem é espírita está procurando ser perfeito, assim como o católico, evangélico, umbandista, candomblessista, hinduísta, como o ateu, cada um no seu caminho está procurando, ainda que não saiba ou que não pense que vai chegar na pergunta 172, espírito puro, mas cada um de nós está procurando melhorar. Tenho certeza que nenhum de nós está aqui na Terra falando, eu vim para ser pior. Não, mesmo que não tenha doutrina espírita ainda no seu íntimo, já sabe que estamos aqui e sabemos onde erramos. O melhor confessor é o travesseiro. O Luiz sabe muito bem dessa área, mas é quando a gente está lá quietinho que vem a memória, o erro do dia. Aliás, temos que fazer essa retrospectiva diária, porque quem gosta de retrospectiva anual
São os canais de televisão, a Band, a Globo, a SBT, Record, que fazem a retrospectiva 2024. Nós temos que fazer a retrospectiva de hoje. E amanhã faz a retrospectiva de amanhã. Porque já na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho falando, a cada dia eu passava em revista os meus atos. Via aquilo que eu fazia de bem, pedia a Deus que me mantivesse naquele caminho. Via também aquilo que eu fazia de mal, pedia forças para eu, no dia seguinte, não fazer mais errado. E aquilo que eu tinha dúvida sobre se era certo ou errado, eu imaginava alguém fazendo aquilo comigo. É a melhor forma da gente imaginar se um ato é bom ou ruim. É quando faz com a gente ou faz com alguém do nosso círculo mais íntimo de amor. Então, nós temos que fazer essa retrospectiva. Eu acho que a leitura espírita, para mim, ao longo desses anos, ela tem se tornado não algo tão somente de deleite literário, mas sim de análise diária. A cada leitura, eu procuro me introjetar naquele cenário, naquilo que se fala, e ver. E, normalmente, a gente vê só o caluniador, o outro, mas a gente se coloca, às vezes, no caluniado. O outro é o caluniador, eu sou o caluniado, mas eu tenho que pensar que eu sou, ou já fui, ou ainda posso ser o caluniador. E eu tenho que aprender com isso. Esta sacola, esse travesseiro de plumas que nós jogamos diariamente na reputação dos outros e que não se acaba. Não se recolhe todas as plumas. Mas o contexto que hoje o Espiritismo me ensina é diferente. Não sou eu o caluniado que vou sofrer com a calúnia para o resto dos meus dias. Talvez eu não precise sofrê-la nenhum dia, ainda que a calúnia seja feita. Eu tenho que pensar no meu papel de caluniador que vai se angustiar por muitos e muitos séculos com as plumas não recolhidas, com a desgraça despejada, porque o caluniador, o doente, é o que mais sofre. Naquela fala do Evangelho, em que Jesus era criticado porque na casa de Mateus ele sentava-se à mesa com os cobradores de impostos, com o ladrão, com as pessoas de má fama, e ele disse: quem precisa de médico são os doentes. Então, é por isso que ele estava lá. Então, nós temos ainda essas doenças em nós e nós precisamos de médicos. O médico Jesus já nos ensinou tanto, já nos deu tantas receitas e nós precisamos utilizá-las. Muitos se comprazem em urdi-la e desferi-la, ou seja, muitos de nós ainda sentem prazer em programar a calúnia e jogá-la no vento, por inveja de outros, por ciúme ou simplesmente por doença moral. Muitas das vezes, quando se calunia, quando se joga uma inverdade na comunidade, é por inveja daqueles a quem queremos atingir, por ciúmes, mas às vezes por meros defeitos morais que ainda fazem parte, por esses hábitos do homem velho que ainda insistimos em manter. Cada vez que a gente pratica um ato desse, e eu falo sempre, repito aqui, não é vergonha nós cometermos um ato desse errado. A vergonha é cometer esse ato errado e, sabendo que é errado, cometer amanhã outra vez. O Espiritismo, como eu disse, não nos tem por sermos perfeitos, mas nos tem porque clamamos, buscamos a doutrina espírita para melhorarmos. É claro que entramos na doutrina espírita, talvez por uma dor, por uma necessidade de algum acalanto, de algum esclarecimento, mas, de qualquer forma, nós, permanecendo na doutrina espírita, nós vamos aprendendo com ela. E aí, a vergonha está
entrarmos nessa existência de qualquer religião que já praticamos, de nenhuma religião, mas hoje podendo nos abeberarmos de tantos ensinamentos na doutrina espírita, sairmos desta existência através do túmulo e continuarmos com as mesmas falhas ou com os mesmos hábitos nocivos, nefastos, aí sim vai haver o ranger de dentes, o choro lá no nosso desencarne. Olhar para trás e verificarmos que passamos 60, 80, 100 anos nesta existência, que por 40, 50 desses 70, 80, nós tivemos a oportunidade da doutrina espírita e mantivemos os mesmos hábitos, aí nós vamos chorar. Nós vamos rever. É como se num dia que nós programamos uma listinha com 10 coisas a fazer, vamos para a rua fazer aqueles atos materiais e até morais, até espirituais, e chega no final do dia, não fizemos nada, porque paramos ali e começamos a falar dos outros, a beber, a desviar, chega no final do dia, um dia perdido. Temos amanhã para recomeçar. Mas a doutrina espírita nos mostra que perder tempo numa encarnação sem praticar aquilo que a doutrina nos mostra, não é perder apenas um dia da existência terrestre, é perder centenas de dias, milênios de dias, 60, 70, 80 anos, em que chegamos maledicentes. Conhecemos da doutrina espírita por metade deste percurso e saímos maledicentes. É uma existência inteira perdida na Terra. E eu nem digo perdida, porque sempre haveremos de algo fazer de bom, mas poderíamos ter feito muito mais. E a quem mais é dado, mais será cobrado. E nós estamos recebendo muito. A doutrina espírita não fala através de mistérios. Ela nos fala claramente. Olha aqui que coisa bonita. Vamos colocar aqui. Ó. Muitos se comprazem em programar e desferir estas calúnias por inveja, ciúme ou simplesmente por doença moral. Outros se encarregam apenas de divulgá-la, alegrando-se em fazê-lo, porque também estão atormentados espiritualmente. Não fui eu que falei aquele negócio do Aloysio. Eu estou apenas passando para frente. Isso é igualmente danoso. Há uma fala no Evangelho e no Livro dos Espíritos sobre fazer o bem ou fazer o mal, em que, em resumo, fala: eu serei responsável pelo mal que eu fizer? Sim, mas não apenas pelo mal que você fizer. Você será responsável também pelo mal que for causado pelo bem que você deixar de fazer. Imagina que eu estou passando na rua e vejo uma pessoa embriagada, um parente ou não, e eu poderia ajudá-la, ajudando a sentar-se, a ser socorrida, mas não é problema meu, não fui eu que bebi, não fui eu que usei droga. E aquela pessoa vai atravessar a rua e é atropelada. Ou aquela pessoa, isso aconteceu recentemente comigo num plantão, há cerca de 2 meses, uma pessoa bêbada estava tentando sair com um carro. E um cidadão passou, viu, foi lá e tomou a chave do carro. Mas isso não é problema seu, isso é problema da polícia. Olha o mal que essa pessoa deixou, evitou que acontecesse ao tomar a chave, porque aquele homem podia ter saído com o carro, ter atropelado e matado alguém, ou se matado. Isso veio a mim pela direção sob a influência do álcool. E acabou que o homem brigou, tentou agredir o que tomou a chave, e nisso a polícia veio passando, parou todo mundo. Aquele embriagado foi levado, fez os testes, estava alcoolizado, o carro foi apreendido, o outro foi liberado, mas olha só, ele podia ter passado e falar: isso não é problema meu, eu estou indo para lá, ele está indo com o carro para cá, não vai me atropelar.
mas ele pode ter evitado um mal muito maior. Ele seria este cidadão que passava responsável pelo mal causado pelo bem que ele não fez. Ele fez um bem, ele viu aquele homem, a chave caiu, o homem pediu ajuda, ele foi, quando ele viu, ele falou, não, não te dou a chave. Foi quase agredido pelo embriagado, e nisso a polícia passou. Então, nós seremos responsabilizados não só pelo mal que praticarmos diretamente, mas pelo mal que for causado pelo bem que deixamos de fazer. Falaram do Aloísio para mim. Não fui eu que falei, então eu divulgo para todo mundo. Não, eu posso fazer o bem de não divulgar aquilo. E muitas das vezes nós divulgamos. Na internet, então, é uma coisa horrível. Há anos nós tivemos aí na internet um crime que aconteceu porque alguém que viu e tirou foto de alguém num motel divulgou isso. Aconteceu uma confusão e a pessoa acabou suicidando. Ela estava errada, porque ela estava num motel e não devia estar. Mas alguém que não tinha nada com isso tirou foto e mandou para as redes sociais e a pessoa, diante do erro que ela cometeu, suicidou. Então, são coisas da nossa vida que isso aqui vem nos mostrar. Outros se encarregam de divulgá-la, alegrando-se em fazê-lo, de divulgar o mal do outro, porque também estão atormentados. Não seriam pessoas más as que fazem isso. Quando fazemos um ato desse, talvez não é porque sejamos maus, mas é porque estamos atormentados, porque nós não nos encontramos ainda, porque vivemos fora da harmonia, porque os valores materiais são tão importantes ainda para nós que deixamos de lado, às vezes, os valores espirituais. Não sintonizes com aqueles que vivem nesta faixa. Igualmente, não te permitas atingir pelas farpas caluniosas que te arrojam. Não sintonizem. Quem do meu tempo já viu aqueles rádios antigos que você vai 93.3, 93.4, 93.5, uma música maravilhosa. A sintonia, você tem que sintonizar com a estação, com a faixa, para estar vibrando com aquilo. Da mesma forma, nós vivemos em sintonia, em vibração fluídica, que nós podemos nos sintonizar para baixo ou para cima, com as coisas boas, com as coisas ruins. Quando nós estamos vivendo o Evangelho, ou procurando viver o Evangelho, nós nos sintonizamos com a harmonia celestial. Quando nós ouvimos, às vezes, o que chamam de música, mas eu ainda desconheço que isso seja música com letras malucas aí da terra, chamando ao sexo desregrado, às drogas, com todo, e não é nem com todo respeito, mas deixando cada um fazer o que quer, como diz Chico, a mim quero ser, me dou o dever de ser a cada dia melhor do que antes, aos outros o direito de ser como são. Mas quando nós vemos cantores e cantoras entrarem em cena, não com o microfone cantando, mas de costas mostrando os predicados materiais, nós não podemos esperar sintonia boa daquilo. Então, aqui, quando vier uma maledicência, uma calúnia, uma injúria, difamação, o que seja de desvalores morais, nós não devemos nos sintonizar. Existe um ditado popular que fala: pode até o passarinho pousar na sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer ninho ali. Eu liguei a televisão aqui em Guarapari um dia desses, não sei qual TV, mas durante 7 ou 8 notícias que eu fiquei sentado, só tinha sangue escorrendo. Eu achei que a televisão veio com defeito, de tanto sangue que escorria. E aí, quem estava comigo falou: nossa, mãe, aqui tem muito crime. Lugar tem muito. Mas eles, aquele canal ali, aquele horário, era de divulgar crime. Mataram na Serra, roubaram em Vila Velha, chegaram em Viana, mataram 2, colocaram veneno na farinha. A culpa é da nora, coitada, que dizem que matou a sogra. Não, agora já é o que era casado com essa senhora,
Aí, O diabo. tá vendo? Então, assim, ali você pode até ouvir uma notícia dessa, mas não deixa ela entrar dentro de você, porque senão você chega em casa ou você vai deitar, e quando a gente deita, a gente dorme o corpo físico, mas o espírito sai e vai lá para a serra, e vai lá para onde a gente está vibrando. E aí você encontra com a meia dúzia de desafetos espirituais aí no mundo espiritual, você acaba trucidado. Mas se você entra e deita com uma oração e não deixa aquilo entrar em você, você vai para lugares, para cursos, para encontrar familiares queridos, para receber uma dose de energia. Quantas vezes nós deitamos com um problema, fazemos uma oração e de manhã acordamos com uma solução? Como é que eu não pensei nisso antes? Porque você não conseguia. Os espíritos superiores te deram uma coordenada, não que eles façam por você, por nós, mas eles nos orientam. Não é para a direita, para o centro, não é para o centro, é para a esquerda. Tem nada a ver com política, viu, gente? Daqui a pouco, hoje falar nisso também está dando confusão. Não sintonize com esses que vivem nesta faixa da calúnia. Alguém te conta e você não pode tapar a boca dessa pessoa ou deixar de ouvir, mas não sintonize. Falou mal de alguém, pode ser até que tenha razão, que a pessoa tenha errado, mas isso é do outro com o outro, é do outro com Deus, é do outro com a sua consciência. Nós temos que viver a nós. Quando nós nos preocupamos em caluniar ou divulgar, nós esquecemos de nós próprios. E nós a cada dia. Quando nós... Eu me lembro, no meu tempo de criança pequena em Barbacena, que era o dia de malhar Judas. E aí fazia aqueles bonecos e a gente tampava, enxugava, jogava um monte de coisa. Judas, por quê? Porque ele era traidor. Ele traiu Jesus por 30 moedas. E nós? Nós traímos Jesus diariamente. Acho que acabou esse negócio, né? Acabou? Aqui nunca mais ouvi. Aqui, tá vendo? É a doutrina. Então, agora estão dando, né? Tá bom, tá melhorando. Mas nós traímos Jesus a cada dia, porque ele fez os ensinamentos. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. E nós nos dizemos cristãos, fazemos a oração verbal, mas no íntimo nós continuamos traindo os ensinamentos de Jesus. Dizem que ele veio e morreu na cruz para nos salvar, mas se eu acredito que eu estou salvo, então eu faço todas as besteiras do mundo, mas o nos salvar, primeiro não é por ele morrer na cruz que eu estou salvo. Ele veio nos ensinar como nos salvarmos, como evoluir. Mas depende de mim. Depende dos meus atos. É a meritocracia. Eu cresço pelos meus méritos, não pelos outros. Assim como os erros que eu cometo não são por causa do pai, da mãe e do irmão. São porque eu assim quis. Vive de tal forma que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas. Não te permitas atingir pelas farpas caluniosas que te arrojam. É ruim, sim, alguém falar de nós uma calúnia, nos acusar de algo que não fizemos. Nós não somos perfeitos a ponto de dizer, não preocupe. A gente pode até preocupar, a gente pode sentir, mas nós não devemos deixar que aquilo seja o nosso encaminhamento de vida. Porque se nós nos abatermos pela calúnia, nós estamos dando a quem fez aquilo que ele queria, que era nos prejudicar. Não é fácil, mas com a doutrina espírita é possível nós entendemos. Nós oramos, rezamos o Pai Nosso, pedimos para que sejamos perdoados como nós perdoamos. E nós não perdoamos. Eu, de vez em quando, ouço lá nas minhas poltronas das salas de audiência, mas não, está perdoado, mas eu quero que ele vá para o instinto dos infernos. Ah, mas sabe quem começou isso? Não. Pablo de Mello. É? Ele falou assim, você pode perdoar sua irmã que fala mal de você, que não se dá com você, mas levar para a sua casa, isso aí que o senhor falou, sai fora. É diferente. Fábio, sim, mas deixa eu só falar, olha só, do perdoar, olha só,
Perdoar não quer dizer levar para casa também. Eu, por exemplo, eu tenho na minha vida pessoas que já me caluniaram, uma campanha lá na minha cidade, muito séria, há 11 anos. Há 11 anos. E eu perdoei. Vou falar por que eu perdoei. Eu não desejo mal para essas pessoas, mas eu não estou convivendo com elas. Eu não levo essas pessoas para minha casa como eu levo o Aloísio, que já foi lá uma meia dúzia de vezes e já está programando a voltar. Vai tantas vezes quantas quiser. Agora, o que me caluniou, o que me fez mal, eu não desejo mal, eu estou perdoando, mas não quer dizer que eu vou levar ele para dentro da minha casa. Nós ainda não temos essa capacidade e nem sei se atingiremos isso. Mas se o padre Fábio de Mello falou de uma forma assim, não quer dizer que ele esteja, joga, mata quem te... Não acredito que seja isso. Perdoa, mas não quer conviver. Sim, tudo bem. Aí eu também não estou dizendo que tem que levar. Vive de tal forma que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas. Isso é muito importante, porque se nós nos rebaixamos a ponto de querer devolver na mesma moeda, nós estamos praticando aquilo que recriminamos no outro. Se o outro fala mal de mim e eu vou falar mal dele, eu estou me sintonizando embaixo. A frequência. Por exemplo, um caminhão na estrada carregado, aqueles bitrem, com 60 rodas, coitado, paga um pedágio enorme, né, de tanta roda que ele tem. Eu vou num carro mais leve, eu passo por ele e ele não vai me alcançar em condição normal. Por quê? Ele está caminhando numa velocidade ou na outra. Ele está com um peso e eu no outro. Então, se eu começo a fazer a mesma coisa que o outro, eu vou ficar pesado igual o outro. Porque aquele que calunia, aquele que é maledicente, ele carrega um peso. E quando nós recebemos aquela carga energética negativa da calúnia e não perdoamos, é como se eu estivesse fazendo uma obra lá na minha casa, pegasse o saco de entulho, fosse para a rua para jogar lá naquela caçamba e não jogasse. Mantivesse aquilo nas costas e volto lá. Pego mais um saco. Eu não vou jogar fora esse entulho da obra? Eu preciso jogar fora esse entulho moral, essa mágoa. Eu receber uma calúnia, uma maledicência e não perdoar é ir deitar com um saco de entulho moral, espiritual nas minhas costas, tomo banho com aquilo, deito, levanto, vou para o trabalho pesado, espiritualmente, fluidicamente. Porque eu não perdoo. Quando eu perdoo, o maior beneficiado sou eu, que me livro da carga. Eu sempre digo nesse episódio que ocorreu comigo há 11 anos, que um ano depois, quando tudo foi esclarecido e não havia nada de errado, eu estava leve. Mas aqueles que me caluniaram, foi calúnia mesmo, aqueles que fizeram tudo aquilo e que continuavam querendo me prejudicar, eles sim estavam com peso, porque eles dormiam pensando naquilo, acordavam urdindo e desferindo essas rajadas de calúnia. Quando me pediram, depois de tudo, para que eu processasse essas pessoas, eu disse, eu não. Mas você vai ganhar um dinheiro que vai te dar uma boa indenização. Eu falei, mas para quê? Mas com essa indenização você faz suas obras sociais. Eu falei, as obras sociais nós fazemos com os amigos que nos ajudam, com o dinheiro que vem com boa energia e não com dinheiro de indenização. Se eu não fizesse isso, 11 anos depois, passados até hoje, eu talvez estivesse muito mais pesado. Talvez eu não estivesse aqui. E eu estou bem, porque eu não conhecia essa historinha aqui passada, mas mostra que a vida de nós é uma sequência desses episódios diários a que se refere Joana de Ângeles e o Divaldo. Vive de tal forma que o caluniador fique desmoralizado pela falta de provas. Se ele fala algo mentiroso e você prossegue, a sua vida
é a melhor testemunha de que aquilo que foi falado é mentira. Prossegue na sua caminhada mesmo diante da maledicência. Sofremos um baque, mas não caímos. E se cairmos, Jesus, Deus, nosso anjo da guarda, os bons espíritos nos levantam. Porque às vezes a pancada é grave, mas não o suficiente para nos derrubar para sempre. Olha só a finalização. Cada dia é uma lição que se transforma em vida. Cada dia bem vivido é uma lição que se transforma na nossa evolução, no nosso crescimento. Vida espiritual. Ao longo do teu caminho eterno. Diariamente surgem episódios de calúnia intentando alcançar alguém. Assim, perdoa o caluniador. Ele não fugirá de si mesmo. É o que eu falei. Nós deitamos e o travesseiro é o melhor confessor. É o melhor momento. Porque volta na mente e tem que voltar. Eu já me peguei no travesseiro, deitado, arrependido. Pelo modo como eu falei com alguém durante o dia, numa audiência. Eu talvez naquela época não tivesse a capacidade de no dia seguinte procurar e pedir perdão pelo meu erro, mas já era um passo admitir que eu errei. O arrependimento é muito importante quando nós erramos. Reconhecer o erro e se arrepender, expiar e reparar. Há uma fala lá de Paulo, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Nós podemos fazer sem calúnias. Depois, com o amor ao longo do tempo, ir apagando. Nós apagamos, às vezes, a expiação, não a reparação. A reparação sempre tem que ser feita, nesta existência ou em outra. Por isso que eu brinco, falei da última vez aqui, que não existe ex-marido e ex-mulher para sempre. Você pode ser ex-marido nesta existência, mas se não resolveu, se não reparou tudo, na próxima você volta casado com o mesmo marido. Mas... queria me matar. E aí não ficou com ele? Não ficou com ele? Para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Eu ia dizer assim. Primeira coisa, a maior culpada era a senhora por ser muito bonita. Segundo lugar, faltou Jesus no coração. Estou te falando. Se com 50 e poucos a senhora já está assim, agora... 70 não vale. Estou te falando que está bem. Agora, se não resolveu com ele, volta casada na próxima. Então, ore por ele todos os dias. Aqui, se orar... Era um cadeirante, doutor Fraga, de Cachoeira, ele falou, não tem, gente. O psicólogo, o psiquiatra falou, o único problema seu é esse marido. Falar em marido, eu já ouvi o sinal de que eu passei da hora. Então, eu vou terminar. Tá bom, né? E aqui, eu aconselho que leiam essa última fala da pluma, que eu falei aqui no início. E isso aqui, o último parágrafo, me dá uma ideia muito bem. A calúnia... Ore por ele todos os dias enquanto estiver aqui. Ore sempre, de coração. Sim, eu já perdoei, assim. Não, mas continue orando. Se perdoou, vai continuar orando. Jogar um negócio de barro, sabe? No meu rostinho. Eu joguei um tijolo nele, eu acho que ele está todo. Tá bom, tá resolvido. Era muito feio. A calúnia são plumas ao vento que vão sempre adiante para a amargura de quem? Olha só. A calúnia são plumas ao vento que vão sempre adiante para a amargura do caluniador ou do caluniado? Caluniador. Do caluniador. Por quê? O caluniado o tempo passa. E ele vai ver que a vida dele segue e ele não era aquilo. Agora, o caluniador vai ficar sempre marcado na sua consciência, ainda que ele possa parecer não tê-lo ainda,
mas um dia a consciência nos cobra sempre. O nosso Deus íntimo, a nossa lei de Deus na consciência, nos cobra. Então, enquanto não recolher a última das plumas, o último dos males causados pela calúnia, o caluniador está sofrendo. Só por isso já vale não caluniar ninguém. Se não é por amor, pelo medo da dor. Não é? É verdade. E eu termino falando, capítulo 11 tem 10 do Evangelho. O que é o amor? O que é amar? Lá diz, amar é ser leal, probo, honesto e consciencioso. Amar é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos nos fosse feito. Amar é ter a sensibilidade para perceber as dificuldades daqueles que nos cercam e ajudá-los a suavizá-las. Não é fazer por eles, mas também não é fazer contra eles, é ajudá-los nessa caminhada. Então, aquele que precisa de médico é o doente, é quem tampou o negócio de barro e quem também tampou o tijolo. Não. Olha, excelência, eu não quero porque, nossa, posso falar isso, minha filha está te pedindo. Tá vendo? E eu termino, deixa eu terminar ainda aqui fora do prazo com uma historinha. Ele sofre até hoje. E está precisando de oração da senhora. Continua precisando de oração. Você ainda está sofrendo, só não orou o suficiente. Eu estou 2 anos dentro de casa, escondido, sem ver ninguém. Estou totalmente sociologicamente derrubado. Precisa de oração, precisa de médico, é o doente. Depois eu uma senhorinha pequenininha, do sítio, feia pra caramba, desse tamanho, feia pra caramba. Deixa eu terminar aqui. Deixa eu contar uma história. Falar alguma coisa. Eu não venho aqui, eu tenho que vir lá. Tem que vir. Santu era um homem muito dedicado às obras sociais, à ajuda. Todos os dias ele ia 5 vezes para fazer oração, lá nos templos. Um dia, subindo a escadaria para um templo, já no final da tarde, ele depara com um mendigo sentado à beira da escada, e como ele era muito bondoso, enfiou a mão na túnica, tirou toda a moeda que tinha e deu ao mendigo, e disse a ele: além destas moedas, o que mais posso fazer para te ajudar? Eu sou um enviado de Alá. E aí aquele homem olhou para ele. Ele falou assim: não, muito bom, o senhor é muito bom e tal. E aí aquele mendigo olhou para ele e falou assim: muito obrigado. Eu, na realidade, não sou um mendigo. Eu sou um Elohim. Eu sou um anjo que está aqui, amando de Alá, para premiar pessoas como você, tão bondosas. E aquele homem, Zantur, então ficou muito alegre, e ele disse, o mendigo: eu vou lhe conceder 5 minutos na gruta do destino. Você será imediatamente transportado para lá. Ficará perto de uma mesa bela, perto de um lago, e ali você vai poder, procurando o seu nome naquele livro, reescrever a sua história. Estou te dando também uma pena, uma caneta e uma borracha para você apagar as coisas erradas e reescrever as certas. Imediatamente, Santur viu-se diante de uma bela paisagem com um livro, e ele, quando abriu, foi na letra A. Chamava Santur. Tinha que nascer. Foi na A e lá viu escrito Abdu. Abdu era um juiz muito sério e ele tinha ódio desse juiz, porque esse juiz o condenara por atos indevidos que ele fez. Ele, quando viu, olhou. Abdu já estava aposentado, gozando de uma aposentadoria tranquila, e ele então apagou a vida futura ali de Abdu e escreveu que ele ia ter uma doença grave e ia morrer. Na mesma hora, ele lembrou-se de Samira. Foi na letra S, Samira tinha sido noiva dele. E acabara com o noivado depois que ele fora condenado novamente pelo juiz. Ela não queria mais aquela vida com um homem que não cometia atos certos. E ele tinha raiva de Samira por ela tê-lo abandonado. Então ele olhou e Samira estava com uma vida tranquila, fruto dos atos bons praticados, e até queria se casar. Ele imediatamente apagou o futuro dela para ela não se casar. Talvez tenha feito até bem para ela, não deixar lá essa casa. Mas apagou. E na hora que ele lembrou,
pensando que estava acabando os 5 minutos, foi lá na letra Z de Zantur e viu que a vida dele, apesar de dedicada ao próximo exteriormente, no íntimo ele guardava muita mágoa e que o futuro dele era de sofrimento. E ele então pegou a borracha para apagar e viu-se de volta à escadaria naquele momento. Passaram-se os 5 minutos. Ele perdeu tempo cuidando da vida dos outros, fazendo mal para os outros e esqueceu de reescrever a sua própria história. Aquela borracha seria os atos bons que ele praticasse. Aquela caneta, ele escreveria um futuro muito melhor, fazendo o que ele tinha que fazer, cuidando dele próprio. Esses 5 minutos equivalem à nossa encarnação aqui na Terra. A borracha são as oportunidades que nós temos de fazer o bem. E a caneta, a oportunidade de escrever uma vida melhor para nós, para frente, com os atos que Jesus nos ensinou. Vamos deixar de lado, porque daqui a pouquinho, se a gente fizer isso que Zantur fez, nós vamos nos ver outra vez na fila da reencarnação, voltando para casar com aquele mesmo marido que nós abandonamos. Muito obrigado. Essa tua pedrada. Que maravilha, né, gente? Muito bom, muito bom. Ó, lembrando que o Gamonal estará conosco no segundo congresso, tá bom? Estará conosco no segundo congresso, é um dos palestrantes lá do congresso, inclusive vai hospedar a gente, os palestrantes, essa generosidade em pessoa, não são só palavras, né? Gamonal, ele é uma pessoa. Primeira vez que eu vi o Gamonal, eu já me apaixonei por imaginar que foi o único juiz espírita. Eu conheço muitos juízes espíritas, viajo o Brasil todo, vários países, mas foi o único juiz espírita que eu vi colocar o espiritismo no fórum. Quando eu vi lá, onde está gravada a lei de Deus? Está lá no fórum dele. A pergunta, na consciência, livro dos espíritos. Ele não se envergonha de divulgar o espiritismo. Mas mais do que isso, Gamonal está sempre metido com obras sociais. Sempre metido em envolver em ajudar pessoas boas. E por isso que a gente fica aí, cercando esse, ele vier para cá, nós vamos trazer para a SGE. Lembrando disso, pessoal, nós estamos aqui com o demonstrativo, vou divulgar para o pessoal das redes também. Nossa querida Angélica, esse anjo do trabalho, já fechou o demonstrativo de dezembro e o demonstrativo anual 2024. Então, Marcelo vai receber para poder autorizar, ele é do Conselho Fiscal, ele, a Nilce, toda a prestação de contas de 2024, o ano inteiro. A Angélica já fez, já está lá, e posteriormente vamos convocar a Assembleia para prestar conta todos os associados, mas já está ali disponível no mural. E nós já fizemos um orçamento para 2 obras sociais que a gente trabalha aqui. O jantar dos irmãos em situação de rua, na sexta-feira, com o grupo do Renatinho, que, além de distribuir o jantar, tem a clínica do pastor Rubens, que recupera o morador, a pessoa em situação de rua que quer sair das drogas. Então, hoje, por exemplo, ontem, foram 3 dependentes em recuperação distribuir a marmita. O ano passado, foram formados um grupo de 12 eletricistas. Então, é um trabalho muito completo. E o Renato é um leão na frente. E também, nós vamos ajudar no nosso orçamento 2025 o grupo Trabalho Sem Limite. E o pessoal que é coordenado pela Maria do Carmo, Galvão e Marcele, e o grupo da Aspásia, que coordena lá com Jerônimo Ribeiro, com o Luiz P. Jerônimo Ribeiro, o pessoal do Bico, uma comunidade muito carente aqui de Guarapari. Então, fizemos um levantamento para a cota mínima mensal que a gente vai ajudar, não precisar de 2.000 para completar. O orçamento total é R$6.000, mas não precisa, falta ainda 2.817, salvo engano. Está tudo isso no mural ali escrito, vai ser publicado para todo mundo. Então, a gente vai começar a campanha pedindo dinheiro para as nossas 2 obras sociais. Então, é isso, pessoal.
Camonal, esse trabalhador, e que nos honra estar aqui conosco. Se você puder nesses 2 pedir, anos. eu comecei a tricotar, fazer crochê. Se tiver lã em casa, qualquer restinho, deixa aqui, ou deixa lá na porta do Apolo, ou faz o Pix. Com R$ 12 eu compro 2 novelos. Aí, agora Já tem essa cola. agora vamos registrar aí o trabalho da Ana Nery, que faz crochê. E aí chega no inverno, né, pessoal? A meinha vai aquecer aí os pezinhos dos nossos irmãos em situação de ruas, toquinhas, né? Então, que aí chega no mesmo inverno, a coisa aperta aqui. Bom, feito isso, mais uma vez.